Falar sobre o Alexandre Matos, né? Que eu vou deixar aqui essas matérias então do executivo de futebol que foi contratado pelo América Mineiro, tá? Eu até fiquei um pouco surpreso sobre esse retorno dele do América e tudo mais. E assim, muitos torcedores do Cruzeiro falando, nossa, mas ele fazia uma dificuldade para vir assumir o Cruzeiro na Série B e agora vindo para esse projeto no América, né? Disputando a segunda divisão. Pelo que eu vi aqui, ele teve algumas outras procuras, dentre elas do Botafogo, mas preferiu dessa preferência para o América porque é um clube no qual ele já trabalhou e certamente vai ter bem menos pressão. E eu acho que o Alexandre Matos é por exemplo, um diretor revolucionário que ele sabe se colocar muito bem no mercado como isso. Não acho que seja, meu Deus, sensacional. Só que é sim um bom diretor, ainda mais porque é aqui no Brasil. Eu acho que sinceramente tá sim entre os melhores. Só que, cara, como ele mudou de clube nesses últimos tempos, hein? Eu não vou nem lembrar agora, porque eu lembro que ele estava no Cruzeiro, aí ele foi para o Atlético Paranaense, ficou um tempo no Atlético Paranaense, arrumou confusão lá, foi para o Vasco, ficou quanto tempo no Vasco? 4 meses, 3 meses, e aí já vai de novo para o América, não tem uma sequência, né, de 4, 5 anos para ele desenvolver o trabalho, nem que seja 2 anos e meio, por exemplo, como fez no América Mineiro, no Cruzeiro e ainda no Palmeiras, né, que foi o clube no qual ele ficou mais tempo, não teve tantos resultados de conquistas como o Palmeiras tem tido nos últimos anos, mas a base que o Palmeiras se formou com o Dudu, por exemplo, com o Gustavo Gomes, se não tiver enganado o Rony também, o Rafael Veiga, foram na época de contratações do Alexandre Matos, que ganha um crédito muito grande por isso. Então muitos torcedores falando, nossa, mas tanto zoando o Alexandre Matos por estar no América, eu não concordo, ou também nessa questão, né? Nossa, mas fez uma dificuldade para assumir o Cruzeiro na Série B e agora foi para o América Mineiro. Lembrando que ele tinha contrato com o Cruzeiro, eu até deixei aqui algumas matérias, tanto dos torcedores bravos com o Alexandre Matos no ano passado, e falando sobre essa saída do Vitor Roque, né, que a torcida ocupou bastante o Alexandre Matos naquela época, e também do Alexandre Matos, que tinha contrato com o Cruzeiro, na teoria, até o final do ano passado, né, até o final de 2023, quando ele chegou em 2021 para a Série B. Então ele aceitou esse projeto na Série B, ele só não continuou porque o Ronaldo já tinha alguns outros planos, né, com um novo diretor, que foi o Pedro Martins, que está no Cruzeiro desde então. Não acho, por exemplo, o Pedro Martins horrível. Ele com dinheiro, igual foi nesse ano, um pouco mais, já conseguiu fazer ótimas contratações, na minha opinião. Agora colocar ele com aquele orçamento curtíssimo, aí eu... Bom, quero começar falando primeiramente aqui com vocês sobre essa informação aqui envolvendo o João Marcelo, onde assim, muita gente estava falando de que ele tinha uma cláusula que caso o Cruzeiro chegasse a esse número de jogos, ele não poderia, né, mas... No caso, o Cruzeiro não estava querendo comprar ele, mas não tem nada nesse sentido. Eu vou deixar essa informação aqui, valeu demais aí ao portal Cruzeiro 365 e algumas notícias que tivemos lá do Samuel Venâncio. Existe sim uma cláusula que obriga o Cruzeiro a comprar o zagueiro João Marcelo caso ele entre em campo em um determinado número de jogos. Porém, ainda falta muito para que esse número de jogos seja alcançado pelo jogador e nesse momento ele não vem jogando por opção técnica apenas, né? Que era algo até difícil de entender. Ele foi titular nesse último jogo, né? No caso, contra o Fortaleza. A dupla ele com o Neres, eu particularmente não acho que o Neres, tudo bem, né? Até que estava jogando alguns lances bem, mas o jogo passado mesmo deu quase uma complicada para o Cruzeiro na saída de bolas. Pode ver que até o Fortaleza deixava espaço para o Cruzeiro criar com o Neres, porque tecnicamente ele era, na teoria, né, o pior para sair jogando. E eu acho que o Cruzeiro perde muito tendo o Zé Ivaldo ou até mesmo o Vidalba, né? Mas eu acho que a zaga nesse momento deveria ser o João Marcelo e o Zé Ivaldo. Que eu vou deixar os números dele aqui então para vocês nesse duelo contra o Fortaleza. 90 minutos, 5 cortes, 1 desarme e uma interceptação. Além disso, também 46 de passes certos, acertou todos os passes que tentou. 5 de 5 bolas longas ele acertou também. E ainda ganhou 2 de 3 duelos no chão e ganhou todos dos duelos aéreos. Foi muito bem, realmente, 7.5, foi o melhor jogador em campo, né, nesse jogo entre Cruzeiro e Fortaleza, no empate 1-1 no Castelão. E assim, é um jogador que pelo Cruzeiro até aqui tem pouquíssimos jogos, né, por isso que aquela cláusula falando sobre essa obrigatoriedade de compra ainda está bem distante e o Cruzeiro não vinha se preocupando com isso. Até porque era difícil entender, né, por que ele não estava jogando, sempre que ele jogava ele vai tendo bem. Nesse ano, 13 partidas, uma assistência. Ano passado, 5 jogos naquela reta final da Série B, inclusive contra o próprio Fortaleza, aquela sequência ali de Fortaleza, Atlético Mineiro, Goiás, enfim. Botafogo jogou muito bem realmente. 18 jogos pelo Cruzeiro até então. Mas já está meio que certo que o Cruzeiro vai sim comprar o defensor, até porque não está muito longe, né? Essa cláusula vai se encerrar no mês de junho, nós estamos já em abril, então menos de 2 meses e meio para o Cruzeiro efetuar essa compra, que lembrando, é bem mais barato do que se fosse para o Cruzeiro tentar buscar um jogador desse nível e com essa idade, né? 23 anos no mercado. Está avaliado em 7 milhões e meio de reais, que é o valor da sua multa rescisória, né? Que aí seria 1,5 milhão de euros. Eu acho muito interessante e foi uma aposta que chegou no ano passado.
deixou já uma primeira boa impressão no final da Série A do ano passado. Nesse ano, né, acabou que jogou bem menos do que eu estava imaginando em alguns jogos. Tudo bem, 13 partidas até aqui, tudo bem. Só que em vários jogos com o Larcamón ele ficava no banco e era difícil de entender, como por exemplo na final, né, contra o Atlético Mineiro, que ou tirava o João Marcelo ou tirava o Zé Ivaldo, sendo que na minha opinião os dois seriam a dupla de zaga ideal para o Cruzeiro nesse momento. Enfim, deixa a sua opinião aqui embaixo também, se você concorda comigo, discorda, que eu estou curioso para saber. Antes de terminar aqui com vocês, quero falar então sobre essa história envolvendo o Marcelo Groi, que eu vou deixar essa informação aqui, ó, que tivemos lá do portal Olheiro Sudaca. Ó. O goleiro Marcelo Groi, de 37 anos, já pode assinar um pré-contrato com qualquer equipe do mundo. O Groi não está sendo e não será aproveitado no Al Ittihad por conta do limite de estrangeiros. O atleta poderá chegar no meio do ano de graça e o Grêmio está de olho, né? E até fiz esse post lá no Twitter, no Instagram, perguntando se o pessoal aceitaria, né, um goleiro no Cruzeiro para o meio da temporada. E no geral, muita gente falando que sim, né? Tipo, que sim e tudo mais, porque lembra dele na época do Grêmio, que foi importantíssimo para a conquista da Libertadores lá de 2017 e tá lá na Arábia Saudita desde 2019, né? Basicamente, no total 5 temporadas consecutivas, antes de virar modinha, né? O Benzema, o Kanté para a equipe, não, ele já jogava lá desde 2019, sem grandes estrelas, só o Romarinho ali, por exemplo, no ataque, e nesse ano mesmo já caiu bastante rendimento, porque ele não tem jogado, né? Porque o time prioriza colocar um goleiro árabe, por exemplo, no gol, e ao invés de usar um brasileiro no gol, coloca um brasileiro no ataque, tipo isso, né? E, enfim, quero que você deixe aqui embaixo, então, nos comentários, o que você acha do Marcelo Groi? Eu sinceramente acho que é muito bom, apesar de ter 37 anos. Para goleiro, isso é normal, né? Como se fosse um atacante de 31, 32 anos, ainda está com muito potencial para queimar. No Grêmio ele tem essa forte identificação, se eu não estiver enganado agora, ele jogou mais de 12, 13 anos no Grêmio consecutivo. Eu lembro que era tipo o Rogério Ceni no São Paulo, o Cruzeiro com o Fábio e o Marcelo Groi no Grêmio, né? Eram goleiros assim há muitos anos na equipe, o Vitor também do Atlético Mineiro, mas enfim, muitos anos nos times e agora no Brasil não tem mais esse costume, né? Por exemplo, você olha, por exemplo, um clube que já está com o mesmo goleiro há 10 anos, quem que você vê em mente, cara? Eu, particularmente, não estou lembrando de ninguém, só o Cássio, o Cássio. Então, o Everton também tem alguns anos e tal, só que você vê que está cada vez mais raro isso. E por essa identificação, eu acho que a tendência seria ele ir pro Grêmio, até porque o Grêmio não vem se encontrando com o goleiro, para ser bem sincero, desde quando ele saiu, né? Ou algumas outras alternativas, o São Paulo até pouco tempo atrás monitorava também a sua situação, enfim, pode deixar a sua opinião aqui embaixo. A grande questão é ter que esperar até o meio do ano, porque a janela aqui do Brasil está fechada, só reabre em junho. Não veria com maus olhos ele ficar o Anderson ser o titular até o meio do ano e chegar, por exemplo, na próxima temporada. Não veria, e chegar no junho, né, por exemplo, não veria com maus olhos, porque eu acho que o Anderson tem sim potencial. Mas sem dúvidas o Cruzeiro deve buscar uma opção para agora, principalmente se o Rafael Cabral sair, né? Porque o Cruzeiro, todo time de futebol, ele fica muito receoso com o seu goleiro reserva. O Anderson, beleza, é titular, mas ele ainda não foi muito testado, ele não jogou, por exemplo, 10 jogos seguidos como titular, é uma incógnita ainda, não dá para saber. O reserva é o Otávio da categoria de base, então o Cruzeiro já fica com o pé atrás. O terceiro goleiro desse ano, quarto, dependendo, tem o Léo Aragão, já seria o reserva imediato. Então, às vezes, no gol é uma posição muito traiçoeira, cara. Goleiro é difícil mesmo. E eu acho que o Cruzeiro vai buscar mais uma opção agora, já de imediato. Não acho que vai esperar até junho, não. Apesar de que junho tá bem aí, gente. Sinceramente, abril, maio, junho, julho, enfim. É só no final de junho, né? Mas tem ali uns 3 meses, mas muitos jogos pela frente. Então deixa a sua opinião aqui embaixo. Quem vai estar aqui embaixo também é o link da Máxima FC. Vai estar aqui o QR Code da Ole Players para você começar a apostar 100% de bônus no seu primeiro depósito. Se esse link aqui do QR Code não abrir, você vai lá no nosso Instagram que está lá o link da Ole Players para vocês. E nos vemos então numa próxima com outras sugestões aqui do vídeo. Tadeu, que eu falo sobre opção pro gol, outras especulações de João Paulo, Rafael Cabral. E nos vemos aí numa próxima. Valeu!